Novamente a casa caiu, meus amigos, mais um aumento bizarro de combustíveis aqui no Brasil, muita gente chateada, desesperada e querendo saber se vale a pena correr para alguma alternativa. Será que vale a pena usar etanol? O que está acontecendo? Por que isso aconteceu? É sobre isso que vamos falar agora. Mas seja bem-vindo ao canal, fica comigo até o final e bora pro vídeo! E muita gente me mandou mensagem em redes sociais aqui do canal pedindo para fazer um vídeo tentando explicar essa situação toda e também sugerir o uso de alguma alternativa. E aqui a gente vai confirmar se realmente vale a pena, por exemplo, correr para o etanol. Então vamos começar falando rapidinho o que aconteceu, por que aconteceu esse aumento bizarro. Bem, se você não estava congelado até ontem, né? Você sabe que tem uma guerra lá da Rússia que invadiu a Ucrânia e isso acabou, isso mesmo, causando esse disparo de preços de combustíveis. Isso porque a Rússia é o segundo maior produtor e exportador de petróleo do mundo. E todo mundo sabe que para a Rússia desistir dessa guerra sem sentido, está sofrendo várias sanções. Em troca, existe, a grosso modo, menos produtos derivados do petróleo e também petróleo em circulação no mundo. E quando fica menor nesse caso, o que acontece? O preço do barril do petróleo disparou, meus amigos. E aqui no Brasil, como sentimos tudo, que já vou te falar por quê, acabou subindo o preço também. Mas o Brasil não seria autossuficiente em petróleo? Bem, o Brasil produz mais petróleo do que consome, se declara assim autossuficiente. Porém, devido ao tipo de petróleo extraído e a insuficiência na capacidade de refino, ainda assim precisa importar tanto petróleo cru quanto também derivados como a gasolina, por exemplo. E como a Petrobras importa petróleo e derivados, qualquer mudança no mercado externo muda os preços aqui. E dizem que também a cotação do dólar tem impacto, mas o dólar não tem subido, meus amigos, muito pelo contrário. O dólar deu uma caída bonita nesses últimos dias aí e conseguiu estacionar na casa dos 5, 5,10. Por que aconteceu então mais um aumento? Além do que falei da Rússia, né, o lance do dólar também não é suficiente, porque esse repasse de aumentos acontece porque a Petrobras adotou o chamado preço de paridade de importação, mais conhecido como PPI, em 2016. E esse modelo de precificação foi adotado após a Petrobras passar anos praticando preços controlados. E para a gente conseguir entender essa introdução aqui, vamos rapidinho confrontar o preço de paridade de importação e o preço controlado, para ver o que acontece, né? Quando o preço é controlado, segurava-se a inflação, mas isso causou prejuízos à empresa, que não podia repassar por completo aos consumidores o seu preço mais alto, e sim que pagava pelo petróleo importado. E a paridade de preço de importação também é vista de forma a manter a Petrobras mais competitiva e lucrativa. Bem, meus amigos, eu acho que deu para entender por que aconteceu esse aumento absurdo que ninguém quer, ninguém merece, ainda mais a gente, né, que estava sonhando em sair do buraco e acontece outro negócio desse. Mas, basicamente é isso, meus amigos. As políticas de precificação que a Petrobras hoje está implantando, essa crise internacional lá no leste europeu também, e a gente acaba pagando o pato. Mas vamos falar aqui o que essa alta do combustível te atinge, o que isso pode provocar não somente você que tem carro, que precisa dirigir e gasta com combustível. Vamos lá! E lembrando, meus amigos, que os aumentos na gasolina foram de 18,8%, do gás de cozinha 16,1% e do diesel 24,9%. Mas uma coisa que vai alterar com certeza, independente de você ter carro ou não, é o preço dos alimentos. Por quê? Os alimentos chegam por rodovias, que têm frete, que gastam combustíveis. E isso com certeza será repassado para o preço final para o consumidor. Ou seja, se você não tem carro, se você odeia carro, se você não precisa de carro, você também vai pagar essa conta. Outra coisa também, com o aumento do gás de cozinha, né? Você tem que cozinhar, temos que nos alimentar e isso vai também vir para o nosso bolso, né? Que chato. Outra coisa também, meus amigos, são os transportes, sejam coletivos, no caso de ônibus, né? Que usam combustível. Se o combustível aumentar, as passagens também podem subir. E também, obviamente, transporte de aplicativo, porque a tarifa vai acabar subindo, porque os motoristas parceiros têm que abastecer seus carros. E com esse preço mais alto, acaba se cobrando mais. Mais uma vez, pagaremos a conta. E, logicamente, diretamente ligado a isso, também os profissionais que atuam nessa área como motorista acabam sendo prejudicados, porque vão levar menos dinheiro para casa, para o seu sustento, porque terão que gastar mais com combustível.
E para finalizar, não menos importante, a sua liberdade, porque quando a gente sofre esse tipo de sanção, né? Porque isso é uma sanção, estamos sendo penalizados por causa do exterior, que a nossa economia, feliz ou infelizmente, é global. E isso atinge, como falei, o seu método de você se locomover. Se você tem um carro, talvez você vai ter que deixar esse carro mais em casa por causa disso. Talvez você tenha que vender seu carro. Talvez você tenha que vender seu carro para comprar uma moto que é mais econômica. Então isso acaba atingindo a nossa liberdade de agir. Não beneficia ninguém, a não ser os lucros, né, de empresas petroleiras. Mas vamos lá, existe alguma saída, Vinícius? Será que usar o etanol, que parece que não subiu por enquanto, será que vale a pena? Vamos lá, pessoal, aqui na minha região eu fiz uma pesquisa média, tá? A gasolina comum está precificada, em média, R$ 7,60 o litro. E o etanol, R$ 5,60 o litro. E a gente vai ter que fazer essa matemática. Lembrando que antes a gasolina comum custava aqui, eu até cheguei a abastecer antes de subir, R$ 6,89 o litro. Lembrando que o ICMS estadual, no caso aqui do Rio, é mais alto que em outros lugares. Se você não vive no Rio, provavelmente a gasolina que você tem aí seja mais cara ou mais barata que aqui. Não que seja barata, tá? Mas vamos lá, vamos escolher um carrinho que muita gente tem e que tem uma ficha técnica no consumo de combustível oficial bem real. Se liga só. Eu escolhi então um Chevrolet Celta 1.0 e vou usar aqui o modelo 2012, porque tem 10 anos de fabricação, etc e tal. Os seus dados de consumo oficiais são 7,6 km por litro com etanol na cidade e 10,7 km por litro com gasolina na cidade. Eu coloquei na cidade porque acredito eu que a maioria de vocês, assim como eu também, rodamos dentro de circuitos urbanos. Pegamos ali um semáforo, né, uma via expressa, um trânsito moderado ou talvez um trânsito pesado. Lembrando que quanto mais pesado for o trânsito, seu carro vai consumir mais. Se você morar em locais com muitas subidas, também. Mas o Celtinha, acredite, ele tem médias reais muito parecidas com essa que eu acabei de citar, que é da ficha técnica dele. E supondo que você rode aí mais ou menos 1.500 km por mês, você precisaria de 197,37 litros de etanol para você rodar 1.500 km por mês. Mas afinal, como é que eu cheguei nessa conta? Gente, regra de 3, se o carro faz 7 km por litro com etanol, você vai ter que calcular aí, devido à quilometragem que você roda, o que você vai precisar. É uma regra de 3, matemática pura, beleza? Se eu for ensinar matemática aqui, o vídeo vai ficar enfadonho, chato para danar e mais longo do que está ficando. Ou também você precisaria, para se locomover 1.500 km por mês com esse Celtinha, de 140,19 litros de gasolina. Agora vamos para a conversão de preços de acordo com a minha região aqui, beleza? Lembrando que você também pode fazer isso na sua região, calcular com o seu carro também e assim fazer sua média para ver se compensa ou não. E segundo a média de preços aqui da minha região, o gasto para se rodar 1.500 km por mês seria R$ 1.105,27 de etanol ou R$ 1.065 com 44 centavos de gasolina. E você pode ver aí que gasta-se um pouquinho menos de dinheiro para você rodar 1.500 km por mês com gasolina, né? Note que ficou bem pareado aí, 1.105 no etanol, 1.065 na gasolina, realmente nesse caso, porque o etanol aqui não subiu e a gasolina disparou, ficou uma coisa muito pareada. Anteriormente, quando não tinha disparado o preço, realmente o custo maior ficaria com etanol de uma forma bem considerável, né, gente? Então você pode ver aí realmente que mesmo assim a gasolina consegue ficar um pouquinho mais barato, né? Ou menos caro. Porém, talvez compense você rodar com etanol, porque o etanol tem benefícios interessantes. Se liga só. O etanol tem algumas vantagens sobre a gasolina. Por exemplo, é um combustível mais limpo e polui menos. Ele também deixa menos carbonização no motor. Ele também demora mais para oxidar o óleo do motor. Quando você tem um carro rodando só com etanol e você vai fazer a sua troca de óleo ali com 7.500 ou 10.000 km mesmo, né, dependendo de como você rode, você vai notar que o óleo não desce tão escuro. Ele fica mais cristalino, ou seja, menos sujo, menos gasto e menos oxidado. Então o etanol tem essa vantagem aí, beleza? Geralmente também com motores flex, o carro fica um pouco mais forte do que na gasolina. E agora, meus amigos, vamos falar aqui as vantagens da gasolina sobre o etanol. Vamos começar com maior autonomia.
A gasolina parece que é mais econômica do que no etanol. Você pode ver na ficha técnica do Celtinha aí que o carro ele consegue render mais com gasolina do que com etanol. Isso é indiscutível. Em carros com injeção direta de combustível, abastecer com gasolina agride menos o sistema de injeção. E isso tem a ver com uma coisa muito básica, que também é mais uma vantagem da gasolina sobre o etanol. O etanol é mais fácil de se adulterar, ou seja, adicionando água no etanol, ele fica mais barato de ser adulterado. E você sabe, a gente está no Brasil, né? Infelizmente, muita gente adultera, né? E etanol com mais água é um inimigo fatal para o sistema de injeção direta. Fica ligado. A gasolina também não é tão seca quanto o etanol, ajudando a lubrificar melhor as suas válvulas do cabeçote. Então, meus amigos, eu acho que com preço aí, né, esse lance, essa matemática que, repito, você pode adaptar na sua realidade, no seu carro, na sua região, com os preços, a sua média que você faz, quanto que você roda por mês. Para um tempinho aí, reserva 20 minutinhos do seu dia, anota no caderninho, faz sua conta para você ver o que compensa mais. E mesmo assim você pode ver que pelo menos aqui com esse carro na minha região, eu fiz com o meu carro também, ficou muito pareado, entendeu? Aqui fica muito próximo gastar com gasolina e com etanol. E falamos das vantagens e um sobre o outro. Lembrando que eu tenho um carro com turbo e injeção direta, por isso que eu não uso muito etanol. Às vezes eu coloco um pouquinho, mas eu fico um pouco ressabiado por causa da injeção direta, como já falei, beleza? E agora, para fechar o nosso vídeo, vamos falar dele, do mais famigerado e zoado na internet, GNV, meus amigos. Sim, o GNV é uma alternativa interessante para certas pessoas. Pode ser que você não goste de GNV e precise do GNV. Pode ser que você goste e precise. Pode ser que você goste e não precise. E pode ser que você odeie, não quer nem passar perto. Mas, como o nosso canal é um canal democrático, vamos sim falar rapidamente do combustível gasoso natural. Vamos nessa! E supondo que o Celta do nosso exemplo, equipado com kit gás e cilindro com 10 metros cúbicos, rodando na cidade ele faz 120 km com um cilindro cheio. E o preço médio do gás natural na minha região aqui é de R$ 4,50. Então vamos lá, aquela regrinha de 3 básica, né? A gente chegou ao número de 125 metros cúbicos de gás para conseguir rodar 1.500 km por mês. Agora vamos colocar os gastos, porque é isso que define também. Levando em consideração o preço do metro cúbico aqui na região do GNV, que é de R$ 4,50 em média, vezes 125, que seria o suficiente para você rodar num mês, gastaríamos com o nosso Celtinha R$ 562,50. Olha a economia, bicho, praticamente a metade do que você gastaria com etanol ou com gasolina. Tá entendendo por que muita gente usa GNV? Mas calma, porque o GNV também não é mil maravilhas não. E comparando o gasto do combustível líquido, que é gasolina ou etanol com GNV, nós temos aí 50,89% de economia do GNV em relação ao etanol e 52,79% de economia do GNV em relação à gasolina. Mas o GNV tem alguns detalhes, como falei, né, gente? Não é mil maravilhas não, porque você tem que embutir também alguns custos aí, que isso seria um investimento que você vai conseguir pagar com o tempo usando o GNV. Por exemplo, a instalação do kit gás no seu carro. Muita gente hoje instala a geração 5, que é a geração mais popular atualmente, né? E sim, um carro 1.0 talvez fique melhor com esse tipo de geração. O kit médio gira em torno de R$ 4.000 a R$ 5.000. Eu sei que tem lugar que é menos, eu sei que tem lugar que é mais, por isso que estamos falando aqui de uma média, beleza? Vistorias anuais com Inmetro, que gira em torno de média de R$ 200 a R$ 300 também. Todo ano, para você licenciar e utilizar o seu carro, você tem que vistoriar o seu carro em uma oficina credenciada pelo Inmetro para saber se seu carro tem condições de estar rodando com GNV, beleza? Mais um gasto. Manutenções preventivas e antecipadas. Velas, cabos de velas, filtro de ar, revisão no sistema de injeção, porque você não pode parar de utilizar o combustível líquido. Recomenda-se que você rode pelo menos de 5 a 10 km por dia com combustível líquido. Esse é o grande erro que as pessoas esquecem. Gente, eu utilizei GNV por mais de 20 anos em vários carros e nunca tive problema. Tudo bem que você pode achar que é mentira, você pode não acreditar, você pode não gostar, mas a realidade é essa, tá? Não quer acreditar?
não posso fazer nada. Então nunca tive problema, porque eu nunca mendiguei. Conheço várias pessoas que quando pegam um carro com gás, só roda no gás e esquece que o carro também tem um tanque de combustível e um sistema de injeção eletrônica do combustível líquido, né? Aí você já viu. Tem umas manutençõezinhas que você tem que fazer antecipadamente. Também prováveis manutenções no sistema de gás do carro, regulagens, por exemplo, etc e tal. Possivelmente você vai ter que fazer um reforço na suspensão traseira, por exemplo, colocando molas reforçadas, porque o cilindro lá atrás é um peso violento. Se você, por exemplo, trabalha com aplicativo e vai levar passageiros ali, você vai sobrecarregar a sua suspensão e vai ferrar o seu amortecedor e a mola também. Por isso que muita gente coloca uma mola reforçada para você não sobrecarregar a suspensão do carro. Possível desvalorização maior na revenda do carro quando tem GNV. Isso é uma coisa muito relativa, porque aqui no Rio de Janeiro é uma coisa praticamente que cultural do GNV. Quem conhece o canal sabe que a gente até brinca isso em avaliações, mas sim, tem muita gente que procura já carros aqui com o GNV. Então aqui no Rio de Janeiro é um caso à parte, a desvalorização do carro com gás é um pouco menor do que no resto do país, mas sim, via de regra, o carro com gás natural desvaloriza mais mesmo. Possível perda de potência no carro com kit gás. Bem, meus amigos, pouco ou muito, sim, acaba se perdendo potência, porque o poder calorífico do gás natural é diferente do etanol e da gasolina, e o seu motor do carro não foi projetado originalmente de fábrica para rodar com GNV. Então, sente-se sim um pouquinho da perda de potência, dependendo da sua necessidade, é uma coisa irrelevante e que compense totalmente. E aquele mito, né, que GNV explode o carro, estraga o carro, eu vou deixar links aí, melhor dizendo, uma playlist, tudo sobre GNV, que é um assunto que é atemporal, que você pode tirar suas dúvidas. Caso você tenha medo que seu carro estrague por causa disso, a gente vai argumentar nos vídeos e falar tudo direitinho. Não vou falar nesse vídeo aqui para não ficar muito cansativo, beleza? Mas o GNV também tem umas vantagens interessantes, a começar pela economia que você viu aí, né, cara? Uma economia de mais de 50% em relação a etanol e gasolina. Outra coisa também que é um combustível muito mais ecológico, é o que menos polui desses aí. Então, realmente, o meio ambiente agradece. E outra coisa boa é que tem lugares também que dão descontos para carros com GNV. Aqui no Rio de Janeiro, mais ou menos, gira em torno de 70% ou 75%. De desconto no IPVA do carro. Por exemplo, se você paga R$1.000 no IPVA do seu carro sem GNV, você vai pagar uns 300 conto aí com o GNV, uma baita mão na roda, né? Outra vantagem também, meus amigos, é quem trabalha com carro, quem roda pra caramba, quem trabalha com aplicativo, quem trabalha com táxi, quem trabalha com atendimento de frota, entrega de mercadorias. O GNV é uma baita mão na roda. E repito, o GNV é necessidade, não é coisa de entusiasta, tá? Então, finalizando aqui, o que eu recomendo para você, seja lá o combustível que você quer usar, se você quer instalar um kit gás no seu carro, senta um pouquinho aí as nádegas na cadeira da sua residência e faça as contas e veja o que é melhor. E você também tem outras alternativas, né? Tem gente que dá uma parada no carro e usa moto, também já falei disso, vídeo na descrição para você conferir, porque motos são perigosas, etc e tal, mas são muito econômicas. Mas é isso aí, espero que você tenha gostado de mais um vídeo, apesar do tema, né, gente? Eu não queria estar fazendo mais um vídeo falando sobre aumento de combustível, o que compensa mais, a demanda e necessidade, né? Eu tenho aqui o dever de servir a vocês, meus queridos espectadores, com informação de qualidade também. Agora conta para a gente nos comentários quanto é que está o combustível na sua cidade, será que está compensando usar o etanol no seu caso? Você gosta de gás natural, precisa ou não precisa? Conta para a gente aí, compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece em redes sociais, siga também o canal nas redes sociais, deixa aquele seu like maroto, e se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, se inscreve aí, é de graça, não dói, cara, e clique também no sininho das notifications, e claro, confira também depois os nossos outros vídeos, tenho certeza que você vai gostar, e se você gosta de videogames antigos, conheça o meu canal de games, o Videogame Lifestyle, mas tamo junto pessoal, até o próximo vídeo, um forte abraço, valeu!